Olá, meus amigos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de predição, classificação e reconhecimento de padrões, enfatizando nesse momento o aspecto de classificação. Nós vamos tratar aqui de redes neurais, continuando o assunto da palestra passada, onde foi abordado o percepto multicamada. Agora nós vamos apresentar os aspectos teóricos, as particularidades e a aplicação da rede de base radial. Além de apresentar a teoria, nós pretendemos apresentar uma aplicação destinada ao conjunto de dados que envolvia 6 populações dentro do delineamento genético obtido do cruzamento pai1, pai2, F1, F2 e retrocruzamentos, e em que foram mensuradas 9 características e tratado 2.000 indivíduos para cada uma dessas 6 populações. Nós então já tivemos a oportunidade de estabelecer funções discriminantes dentro da abordagem estatística, por meio de análise discriminante de Anderson ou de Fischer, por meio de regressão logística. E nós já falamos agora sobre a abordagem de redes neurais com percepto multicamada e finalizando com rede base radial. Nós então pretendemos descrever essa técnica e posteriormente apresentar uma aplicação. Pois bem, vamos iniciar dizendo que a arquitetura é do tipo feed-forward com uma camada de entrada, como todas as redes neurais. E ela tem uma única camada oculta ou camada intermediária. Então essa já começa a ser uma grande diferença. Ela, ao contrário do percepto multicamada, que admite uma ou mais camadas intermediárias, a rede de base radial permite apenas uma única camada intermediária. Uma segunda característica que a arquitetura e topologia de uma rede função de base radial com N entradas é que a função de ativação é uma função gaussiana. Então, ao invés da gente adotar, por exemplo, uma logística, uma tangente hiperbólica, nós vamos adotar uma gaussiana, porque ela tem algumas propriedades que vai nos interessar. E uma terceira diferença básica é o processo de aprendizado, que ele é híbrido e conta com 2 etapas que a gente pretende detalhar logo a seguir. Então essa seria uma estrutura onde nós temos várias entradas, aqui alguns neurônios que o usuário vai especificar, K neurônios na camada oculta ou camada intermediária, e que ele vai promover a saída com base numa função de ativação gaussiana. E posteriormente o procedimento é semelhante a um procedimento de percepto ou Adaline, por exemplo. Bom, se a gente fosse comparar com aquilo que nós já vimos, toda a nossa discussão, ela vem, por exemplo, em problemas classificatórios, bastante típico, de estabelecer fronteiras. E a gente pensa que essas fronteiras são retas, planos, hiperplanos. Essa que é o objetivo, esse é o objetivo das funções e das redes neurais do tipo percepto multicamada. Ao contrário, nós temos agora a rede de base radial. Neste caso, nós consideramos um conjunto de dados e, ao invés de estabelecer fronteiras por meio de retas e planos, nós vamos inicialmente estabelecer cluster e estabelecer grupos. E esses grupos vão envolver indivíduos com o padrão fenotípico, com o padrão de entrada semelhante, e posteriormente eles começam a liberar valores que seriam mais altos em função da densidade da gaussiana, se estiver mais próximo do centroide, e valores mais baixos se estiver mais distante dos centroides multivariado em relação às características que você está mensurando. Então, esse é um efeito visual onde a gente demonstra que o princípio do percepto multicamada e o princípio da rede de base radial. Aqui nós podemos também relembrar uma classificação dos nossos procedimentos até então vistos relativo à inteligência computacional. Nós já aprendemos alguns procedimentos biométricos em que a aprendizagem é supervisionada, e nós vamos aprender procedimentos de aprendizagem não supervisionada. Nós tivemos a oportunidade de, até então, nas nossas palestras,
discutir sobre o Percepto, o Adaline e mais recentemente sobre o Percepto multicamadas, aqui representado por MLP ou PMC, e a rede base radial, ela é um intermediário entre aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada. A não supervisionada nós teremos a oportunidade de em breve tratar aqui neste canal, onde nós vamos abordar alguns aspectos de rede de Cohone ou mapas auto-organizáveis de Cohone. Então as redes de base radial, elas são meio que híbridas. Tem uma parte em que o aprendizado é não supervisionado e uma segunda etapa em que o aprendizado será supervisionado. Os objetivos de uma rede base radial, eles são idênticos aos objetivos que o Percepto multicamada pretende atingir. Ele se destina a resolver problemas de aproximações, você entender os fenômenos que estão dentro daquele conjunto de dados. Ele se destina a predições, fazer predições, por exemplo, de valor genético, fazer previsões em séries temporais, fazer classificação de populações, de objetos, e todo e qualquer tipo de classes de duas ou várias categorias que você tiver interesse no estudo. Então, é uma aplicação bastante ampla e nós então devemos aprender as suas particularidades para fazer bom uso dela. Novamente, realçando as particularidades em termos de topologia. Então, nós temos aqui uma rede neural, bem característica da rede de base radial, mostrando as entradas, são várias entradas, tal como todas as técnicas até então aprendidas. Aqui nós temos a saída, representada por um vetor, ou por mais vetores que constituem aí as nossas saídas, seja de característica quantitativa, característica binária, multicategórica, sem problema nenhum. Uma propriedade é que a gente já está representando aqui a função de ativação de base radial. Ou seja, é a função de ativação, nós vamos detalhar isso bem, onde nós temos a primeira etapa, que é uma etapa de agrupamento, e a segunda etapa, em que a informação chega e é liberada como sendo uma saída para a primeira camada e uma entrada para a última camada, onde vai haver o confronto entre a saída de rede e a saída desejada. Então, nesse caso aqui, nós vamos liberar valores. A gaussiana é interessante porque os indivíduos, os exemplos, vão ser agrupados. E aqueles indivíduos próximos dos centroides, ou desses neurônios caracterizados por centroide específico, eles vão liberar novos valores. E esses novos valores vão ser diferenciados. Se estiver dentro daquele centroide, ele vai ter a proximidade, ele vai então liberar um valor mais alto, em função da densidade da gaussiana. Se estiver mais distante, ele vai liberar um valor menor, em função de não pertencer àquela centroide, aquela população, com aquela média e com aquela variância ou espalhamento característico daquele centroide. Nós temos também aqui representado a camada de saída. O treinamento, que é importante particularizar, ele se dá em dois estágios, exatamente, que leva à particularidade da rede baseal ser do tipo híbrido, ou seja, uma parte de aprendizagem não supervisionada e outra supervisionada. Então, nesse primeiro estágio, nós não teremos a supervisão, ou seja, nós não teremos uma resposta desejada, algo que a gente pode confrontar para saber se existe erro ou não. Não existe a questão do erro, da diferença entre saída de rede e saída desejada. Existe sim, no primeiro estágio, um agrupamento, que nós vamos dizer que é um treinamento não supervisionado. Então nós vamos formar grupos de indivíduos semelhantes, visando então a obtenção de informações para auxiliar a função de base radial. Essas informações, elas vão ser relativas a médias, variâncias e covariâncias, se for o caso. Então nós agrupamos, reconhecemos o conjunto de indivíduos, reconhecemos que aquele conjunto de indivíduos apresenta um padrão de média e um padrão de variância, um padrão de espalhamento. E com isso nos auxilia a segunda etapa, que é a etapa de liberar valores para a gente submeter a rede ao processo de aprendizado supervisionado. E o segundo estágio é realmente bastante semelhante
a rede neural típicas, né, de hipercético multicamada. Ou seja, você passa a ter uma entrada, que é a saída da camada intermediária, e você tem a saída final, onde aí nós vamos encontrar as saídas desejadas para que exista o confronto entre a saída de rede e a saída desejada. A esse confronto, onde existe erro, onde existe mudança dos pesos sinápticos, nós tratamos como sendo um processo supervisionado, na presença, então, desses dois vetores de saída de entrada, de saída de rede e saída desejada, que nos orientam a estabelecer pesos mais eficientes em termos de aprendizado. Pois bem, então, a gente vai aqui tentar ilustrar a nossa topologia, um desenho, e para um melhor esclarecimento, a gente vai dividir o conjunto de informações em duas etapas. A primeira etapa, que é a etapa de agrupamento, nós vamos ter, então, as várias entradas relativas aos vários indivíduos, ou os vários exemplos. O que nós procuramos nessa primeira etapa? Nós procuramos agrupar esses indivíduos em K neurônios, né? Existirá um agrupamento. Nós vamos utilizar aqui uma estratégia, pode ser várias, mas uma estratégia bastante interessante, é a estratégia do agrupamento via K-means ou K-médias, onde nós colocamos K-centroides, e dentro de um processo competitivo, esses indivíduos de 1 até N vão se aglomerar em cada um desses centroides. Terminado esse procedimento, que é um procedimento de agrupamento, nós teremos então caracterizado cada um desses centroides. O número de centroide ele é especificado pelo usuário, que corresponde ao número de neurônio da sua camada oculta. Então, nessa primeira etapa, nós identificamos quais são os indivíduos e identificamos as características desse centroide em termos de médias, variâncias e covariância. Na segunda etapa, esses neurônios vão liberar valores. São valores de saída dessa camada que vão constituir os valores de entrada referente ao treinamento supervisionado. Nós vamos dizer que as entradas deixam de ser as variáveis originais, x1 até xv, passa a ser variáveis z, né, que são saídas desse neurônio, z1 até zk, onde k é o número de neurônios que você especificou na sua camada intermediária. Quais seriam esses valores? Esses valores são obtidos pela aplicação da gaussiana. A gaussiana é aplicada, nós temos os valores de cada indivíduo, nós temos já as médias de cada um desses neurônios, para cada uma das características, e nós temos a variância, que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Nós poderíamos usar a própria variância daquele centroide, ou especificar, ignorar essa informação de variância, e colocar uma outra informação, que nós vamos chamar de raio ou de espalhamento. Ou seja, cada um desse neurônio vai vai gerar valores, que são valores de saídas. Esses valores, se o indivíduo pertence àquele centroide, nós temos então a densidade atingindo um ponto mais alto, então nós temos um valor mais alto. Se o indivíduo não pertence àquele centroide, não foi agrupado, ele está distante dos pontos médios, a gaussiana vai liberar valores mais baixos em função da densidade. Esses valores vão estar mais próximos ou mais distantes, dependendo da medida do espalhamento. Esse espalhamento pode ser em função da variabilidade, ou, como no caso de alguns aplicativos, no caso do MATLAB, por exemplo, ele é especificado pelo usuário como sendo o raio ou o grau de espalhamento das suas informações, que garante aí uma certa dispersão e uma maior potencialidade da técnica em reconhecer padrões dentro daqueles dados disponíveis. Pois bem, então nós precisamos, nesse momento, abrir um parêntese para especificar como que se faz o agrupamento, que seria uma das etapas principais naqueles nossos dois estágios para treinar a nossa rede base radial. Então, o agrupamento ele pode ser feito de várias maneiras, e uma das maneiras é a utilização do método K-médias.
É um método de conhecimento amplo na área de multivariada, na área de cluster, e que nós vamos então incorporar essa técnica dentro da rede base radial. Então, vamos apenas relembrar algumas particularidades e para a gente entender a sua aplicação dentro da rede neural. A K-means é um algoritmo de agrupamento interativo que classifica indivíduos em um dos K-grupos pré-estabelecidos. Então, esse K-grupo é o usuário que estabelece. Ele vai ser denominado, dentro do contexto de rede neural, por neurônio. Então, corresponde ao número de neurônio da sua camada intermediária, que nesse caso é a camada única. Você vai especificar, obviamente, que você poderá ter algum critério ou poderá fazer uma simulação, o computador poderá testar simultaneamente 2 neurônios, 3, 4, 10, 20, 5, 50, 1000 e assim por diante. E a função de classificação, neste caso, pode ser várias, né? Uma delas é a distância para você agrupar do indivíduo aquela informação da coordenada do centroide, né? Então, essa que vai ser como o indivíduo pertence ao centroide 1, ao centroide 2, ao centroide 3. Então, nós precisamos calcular a distância daquele indivíduo até a coordenada do centroide. A coordenada do centroide pode ser dado aleatoriamente ou pode assumir um valor, né, de um indivíduo tomado ao acaso daqueles N indivíduos que você tem. Não há problema nenhum. Posteriormente, essa determinação ela vai se acomodar e o centroide vai ganhar uma coordenada própria à medida que vai agrupando aqueles indivíduos. A função de custo para estabelecer, então, o melhor agrupamento é a minimização da soma de todas as distâncias euclidianas estabelecida entre o indivíduo até o centroide, segundo o critério de mínimos quadrado. Então, essa função de custo, nós temos a informação do indivíduo, tá certo? Indivíduo I, o centroide K, né, em relação às várias características, de 1 até P característica. Então, D é o quadrado da distância euclidiana entre o indivíduo I e o centroide K, o valor de X é o valor das entradas do indivíduo I, ou do exemplo I, em relação a J variável, J variando de um ATP, e C é o valor atribuído ao centroide, né, a informação do centroide, que no final do agrupamento ele vai ter, então, um valor final que caracteriza a média daquele centroide. Como vai agrupar vários indivíduos, além da média, nós teremos informações de variâncias. Como é multivariado, podemos também ter informações de covariâncias. Então, veja, nós começamos o procedimento com várias entradas, x1, x2 até xp, os indivíduos com essas várias informações, e aí nós estabelecemos uma certa quantidade K de centroide. Pode ser 1, 2, 3, até vários centroides, e você vai ter que estabelecer uma quantidade ótima para ter uma rede que te atenda. A rede que te atenda é aquela que tem um R2 maior, aquela que tem uma taxa de erro menor, tem um erro quadrático menor. Existe critério que você vai estabelecer e você vai então identificar qual seria o número de neurônio, o número de centroide que melhor te proporciona uma rede, principalmente tendo como objetivo a maior proximidade entre o valor desejado e a saída de rede. Então, esses centroides 1 até K vai ter valores, né? Assim como esses indivíduos têm, por exemplo, altura 1,70 m, floração 80 dias, produção 1.500 kg. Então, esse centroide vai ter que assumir valores iniciais, C1, C2 até CP. Pode ser valores ao acaso, ou você pode apenas transcrever valores de um determinado indivíduo para seu centroide 1, valor de outro indivíduo para seu centroide 2, assim por diante. O procedimento tem que iniciar, pode iniciar com qualquer valor. Posteriormente, serão esses centroides que vão mudar. Inicialmente o valor arbitrário, mas uma vez que ele ganhar o indivíduo 1 e 2, essas informações vão representar a média do indivíduo 1 e 2. Se esse centroide ganhou o indivíduo 10 e 20, esse valor vai ser representado pela a média do indivíduo 10, dos indivíduos 10 e 20. Então é assim que funciona. Bom, algoritmo. Vamos repassar essas informações que nós já
comentamos. Então, primeiro, determinar o número K, ou seja, o número de grupos nos quais o indivíduo deve ser alocado. K corresponde ao número de neurônio. Inicializar os K centroides aleatoriamente. Então, eles de início têm que ter valores. O centroide K pode assumir um conjunto de dados de um determinado indivíduo tomado ao acaso de um conjunto original. Então, esses valores que C1 inicialmente, pode ser aleatório, pode assumir aqui um valor do indivíduo. Calcular a distância. Nós vamos calcular a distância de cada indivíduo em relação a cada centroide. E alocar esse indivíduo naquele centroide que a distância é menor entre todas as distâncias obtidas. Então eu começo a questionar. Esse indivíduo 1, ele deve pertencer ao centroide 1, ao 2, ao K. Então eu calculo a distância do indivíduo 1 até o centroide 1. Distância do indivíduo 1 até o centroide 2. E assim vai. Quando eu achar a menor distância, eu digo que esse indivíduo pertence àquele particular centroide. E eu vou fazendo isso com todos os indivíduos. Quando eu terminar, eu tenho quais são os indivíduos, digamos, aglomerados pelo centroide 1, pelo 2, até pelo K. Né? E eu atualizo. Aí que vem a ideia. Eu tinha um valor inicial, tomado ao acaso, agora eu tenho um valor final, que é uma estatística. Atualizar os valores de cada centroide por meio das médias dos indivíduos que foram ali agrupados, alocados. Então, aqueles valores de C passa a ser a média. Então, nessa primeira etapa, nessa primeira época em que todos os indivíduos foram investigados, eu tenho agora os grupos e as coordenadas daquele centroide passa a ser a média. E eu retorno ao passo 3. Eu agora tenho uma nova coordenada, que representa a média, e eu começo a perguntar agora se o indivíduo 1 pertence a esse centroide atualizado, pertence ao outro centroide atualizado, e assim vai, eu vou continuando, até chegar a um ponto que o agrupamento não se altera. Ou seja, aqueles indivíduos que eu consegui agrupar na iteração anterior, é exatamente os mesmos que eu consigo agrupar atualmente. Então, se eu for atualizar as médias, não vai haver mudança. A média vai permanecer inalterada. Então, vou dizer que o agrupamento ele chegou ao final. Né? Então, eu vou chegar ao final com esses centroides, com os indivíduos identificados e com as médias e variâncias aqui dentro de cada centroide 1, centroide 2 até o centroide K. Então, esse é o algoritmo K-means. A gente tem aqui algumas ilustrações, né? Apenas para dizer que a gente começa com alguns dados. Aqui nós temos esses pontos aqui azuis claro. Nós colocamos 2 centroides representados por essas bolinhas vermelhas e eles então vão competir, né? Ou seja, essa bolinha vermelha vai ganhar quais indivíduos? Digamos que ele ganhou todos esses indivíduos azuis claros. E essa outro centroide ganhou todos esses aqui com azul escuro. E a gente calcula então uma média para x1 e para x2, aqui é um gráfico bidimensional, e esse centroide que estava nessa posição não são os dados dos indivíduos que movimentam. O centroide movimenta. E uma vez que ele se movimenta, nós reiniciamos o processo de agrupamento. Quais seriam os indivíduos que esse centroide atualizado vai ganhar? Então, eu vou tentar calcular a distância desse indivíduo até esse centroide, desse indivíduo até esse centroide. Então, a gente chega à conclusão de que esse centroide agora ganhou todos esses. E que esse centroide agora ganhou todos esses daqui. Esse aqui, esse indivíduo azul escuro, foi perdido para esse centroide. Então, ele passa a ser azul claro. Então, eu atualizo as informações desse grupo, desse cluster, tento novamente. Se não houver novas mudanças, se nenhum indivíduo migrar de um cluster para outro cluster, eu digo que cheguei ao final e eu tenho o padrão final de agrupamento. Esse aqui do centroide 1, esse do centroide 2. Vai ter uma média aqui para x1, para x2, vai ter uma variância, e se é bivariado, vai ser covariâncias, correlações e tudo mais. Né? Então veja aqui numa ilustração em que esses centroides, eles começam, eu especifico, e eles vão se movimentando para o centro das nuvens de cada conjunto
que existe naquela distribuição. Né? Então, essa é a ideia de colocar 3 pontos, de oprimir inicialmente de forma aleatória, e por um processo competitivo, eles vão se aglomerando, né? Apenas eles se movimentam até atingir a representatividade daquela nuvem de informação. Bom, então vamos voltar, já que nós abrimos um parênteses para falar sobre caminhos, nós vamos voltar agora a falar sobre rede de base radial. Né? Então vamos relembrar e então inserir essa técnica dentro da nossa abordagem de rede de base radial. Novamente lembrando que temos entradas e saídas intermediárias numa camada única, né, inclusive com limiar. Essa seria uma topologia básica, né? Entra x1, x2 até xn, e aqui por um agrupamento de indivíduos, e posteriormente, com a aplicação da gaussiana, eu vou ter saídas, né, dessa camada que vai ser representado por Z1, Z2 até ZK. Essas saídas, por um processo de aprendizado, né, supervisionado, né, nós vamos então ajustar esses pesos sinápticos. Podemos aí usar, por exemplo, a regra delta generalizada. Posteriormente, nós reunimos dentro de uma função linear para ter a saída de rede que vai ser confrontado com a saída desejada. Então, vamos falar sobre a primeira etapa, a etapa de treinamento. Então, o objetivo é agrupar indivíduos semelhantes, visando a obtenção de valores, né, que vão gerar os pesos da função de base radial que compõe os neurônios da camada intermediária. Vai gerar toda aquela informação de médias, variâncias e covariância. Como é que nós fazemos o agrupamento? Uma estratégia é usar o método caminhos, que tem por objetivo particionar os indivíduos em K grupos, minimizando a distância dos elementos aos centroides de cada um dos conjuntos. O número de grupos corresponde ao número de neurônio que você gostaria de usar na sua camada intermediária, que vai compor a camada intermediária e pode ser definido com base na sua experiência, tomando como base resultados prévios de análise de agrupamento, ou por meio de técnica hierárquica, ou por uso de validação cruzada, alguma informação você tem, ou simplesmente por tentativa. Os aplicativos normalmente permitem você pedir que faça uma análise usando um neurônio, 2, até quantos neurônios você quiser, e ele te retorna. A melhor forma de resolver esse problema foi usando 32 neurônios. Então, ótimo. Isso não afeta em nada. O que interessa é o resultado final da predição ou da classificação. Vamos tentar fazer aqui um exemplo bastante simples de caminhos, primeiro do caminhos e posteriormente a segunda etapa, que é a etapa do aprendizado supervisionado. Vamos imaginar que nós temos apenas 4 indivíduos e foram mensuradas 2 características, x1 e x2. Esse indivíduo 1 pertence à população 1, esse 2 à população 0, ou população 2, 3 à população 1 e aqui o 4 à população 0. Então, se a gente plotasse esse primeiro indivíduo, ele tem o valor de x1 20 e o valor de x2 é igual a 7. Então, ele estaria posicionado aqui. E os demais indivíduos aqui, x2, indivíduo 2, apresentaria o valor de x1 de 39 e valor de x2 igual a 2. Então, nós percebemos que aqui nós temos essas bolinhas vermelhas, são indivíduos de uma população, são indivíduos de outra população. Mas o computador tem que ter uma biometria, uma estatística que permita fazer o agrupamento de forma eficiente. Nós, visualmente, aqui é um problema bivariado, é fácil dizer que temos 2 grupos, mas o computador tem que ter um algoritmo que permita identificar quantos grupos e quais os indivíduos pertencem a esse grupo. Então, nós vamos ver como é que trata esse problema. Então, nós consideramos os centroides. O centroide eu tenho que estabelecer valores aqui, ou arbitrário, ou assumir um valor qualquer, né? Então, as sementes, o valor inicial do centroide 1, eu vou falar que o centroide 1 tem os valores apresentados pelas variáveis do indivíduo 1. Então, aqui ele tem 27. O centroide 2, estou dizendo que eu gostaria de resolver o agrupamento com 2 centroides. Ele vai assumir os valores
é 39 e 2. São aqueles valores do indivíduo 2. Tomei, resolvi, né? Poderia ter tomado qualquer um para representar o centroide 1 e 2. Bom, então essa é a semente, é a parte inicial. Agora eu começo a questionar. Esse indivíduo deve pertencer ao centroide 1 ou deve pertencer ao centroide 2? Então tem que calcular a distância do indivíduo 1 até o centroide 1, ao vetor de médias desse centroide 1. E calcular a distância do indivíduo 1 até o centroide 2. Então esse cálculo está sendo feito aqui. Quadrado da distância do indivíduo 1 com a informação x1 até a média, o vetor de média do centroide 1. Aqui do indivíduo com o vetor de observação x1 até o centroide com o vetor de médias igual a m2. A gente percebe que essa distância foi menor, foi igual a zero, em relação ao centroide 1. E foi 386 em relação ao centroide 2. Então esse indivíduo 1 foi, digamos, capturado, aglomerado em relação ao centroide 1. Esse indivíduo 2, eu faço a mesma coisa, concluo que ele foi alocado no centroide 2. Esse indivíduo 3, em relação à distância do centroide 1, que é 13, em relação à distância ao centroide 2, que é 505, ele deve ser alocado no centroide 1. O indivíduo 4 tem distância em relação ao centroide 1, 289, em relação ao centroide 2, 17, ele é alocado no centroide 2. Então, terminada essa primeira rodada, em que todos os indivíduos são apresentados, eu chego à conclusão que o centroide 1 está formando um grupo com os indivíduos 1 e 3. Ele ganhou o indivíduo 1 e 3. O grupo 2, o centroide 2, ele ganhou os indivíduos 2 e 4. Se ele ganhou o indivíduo 1 e 3, eu posso, então, atualizar as médias. Ele ganhou o indivíduo 1 e 3. Então, eu tenho a média deles, que é o 20 mais o 18. 20 mais 18, tirando a média, ele passa agora a ter uma média de 19. Ele ganhou o 1 e o 3 em relação a outra característica, tem valor 7 e 10, tem uma média de 8,5. Já o centroide 2, que ganhou o 39 e o 35, tem uma média de 37. Ganhou o indivíduo 2 e 4 com valores 2 e 1, tem a média 1,5. Então veja que eu vou atualizar essas informações. Agora é uma estatística, não um valor tomado ao acaso, mas é uma estatística que guia as informações desse centroide. Uma estatística básica é a média. Outras informações eu posso ter, que é a variância, covariância, assim por diante. Bom, e continua o processo, né? Lembrando então o que eles ganharam. Vamos agora questionar. Esses indivíduos devem pertencer ao centroide 1 ou ao centroide 2 atualizado? Então eu vou perguntar se o indivíduo 1, agora, nessa nova etapa, as médias são definidas, temos então a distância do indivíduo 1, com a informação dele, a média atualizada do centroide 1, e a distância do indivíduo 1 ao média atualizado do centroide 2. Então verifico aqui que o menor valor é 4,25. Então deve pertencer ao centroide 1, ao grupo 1. A distância do indivíduo 2 ao centroide 2, atualizado, é 422 e 4,25. Menor valor para o centroide 2. Então ele pertence ao centroide 2. O indivíduo 3 também faço o cálculo, o indivíduo 4 faço o cálculo, e eu chego de novo à conclusão que o grupo 1 ganhou o indivíduo 1 e 3, e o grupo 2 ganhou o indivíduo 2 e 4. Né? Então veja, não houve alteração. Nessa nova rodada, a rodada anterior, o grupo 1 tinha o indivíduo 1 e 3, o 2 e o 4. Com a atualização, o grupo 1 permanece com 1 e 3 e o 2 com 2 e 4. Nós vamos dizer que o processo de agrupamento chegou ao final, houve uma convergência. O algoritmo ele conseguiu agrupar aqueles indivíduos mais similares. Então, veja que eu passo a ter as informações do centroide 1, as informações do centroide 2. O centroide 1, então, conseguiu aglomerar
o indivíduo 1 e o indivíduo 3. O centróide 2 conseguiu aglomerar o indivíduo 2 e 4. Isso faz com que ele tenha médias, né? A média do centróide 1, a média do centróide 2, já foi visto anteriormente, e faz com que a gente tenha valores dentro do centróide 1 de variâncias e de covariâncias dos indivíduos que compõem o centróide 1, próprio do indivíduo que compõe o centróide 2. Então, estão bem caracterizados. Então, nós temos os centros e, a princípio, nós temos até a dispersão de cada um desses centróides. Né? Os algoritmos, esse algoritmo de convergência, ele conduz, então, a um processo, a um procedimento de identificação, aqui estaria errado, que aqui é C1 e aqui também C1, de indivíduos que pertencem ao centróide 1, indivíduos que pertencem ao centróide 2, e nós temos, então, essas médias e as matrizes de variância e covariância. Então, na convergência, o produto final é a informação da média, a informação da variância, que posteriormente nós vamos ver que, inclusive, ela é dispensável. Nós vamos optar por uma outra informação que o usuário poderá descrever. Né? E nós temos quais são os indivíduos que pertencem a cada um dos centróides. Então, aqui mostra perfeitamente um exemplo em que quatro centróides estão disputando cada um desses indivíduos, e eles estão sendo atualizados de forma a melhor representar aquela nuvem de dados. Então, a gente podemos partir aqui nesse caso foi especificado 4 pontos, e eles então vão competir, e no final eles vão se posicionar, e a gente vai entender quais indivíduos estariam dentro de cada grupo, qual a média, qual a variância, assim por diante. Então, nós terminamos a primeira etapa, a etapa de agrupamento. Nós precisamos ir para a segunda etapa, onde nós vamos ter, de fato, o treinamento e os ajustes dos pesos sinápticos. Bom, nessa segunda etapa, o importante é que você tenha um conjunto de indivíduos que estão sendo analisados, de exemplos, e temos as entradas. As entradas são os valores que cada neurônio ou cada centróide vai dissipar, vai liberar. E nós temos aqui a saída desejada, que é classificar esse indivíduo em população 1, população 2, população 1, população 2. Então, nós precisamos apenas ter valores de cada um desses indivíduos, não em relação às variáveis originais, mas em relação aos centróides. Que nesse caso, coincidentemente, o número de centróide é igual ao número de variáveis. Mas você pode ter algumas variáveis e mais centróides, sem problema nenhum, ou o contrário. Pois bem, então nós precisamos liberar valores. Nós vamos, aqui os valores mantêm até certa coerência, mas nós vamos liberar aqui valores altos e valores baixos. Os valores altos são valores, por exemplo aqui, se esse indivíduo 1 pertence ao centróide 1, ele vai liberar valor alto. O indivíduo 3 pertence ao centróide 1, ele vai liberar valor alto, aqui vai liberar valor baixo. Quem vai fazer esses valores altos e baixos, esses valores aqui são acasos, são mensurações. Aqui são valores organizados. A gaussiana vai me dar essa propriedade de colocar valores mais altos para aqueles que têm um padrão de agrupamento maior do que outros. E vai colocar valores próximos de zero, né, representando a densidade de valores mais distantes aos centróides. E nós vamos ter que definir aí uma dispersão. Nós temos uma variância, mas nós podemos definir um espalhamento que é exatamente aquela fronteira. Né? Nós podemos mexer naquela fronteira de tal maneira que a gaussiana pegue um conjunto de dados mais apropriado. Essa fronteira vai depender. Se as populações forem muito diferenciadas, né, pode ser que eu tenha uma fronteira, um espalhamento maior. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, pega todo mundo de uma vez só, resolve o problema. Se tiver muitos dados e pouco diferenciado, talvez o espalhamento seja por detalhe. Pega alguns indivíduos aqui e outros indivíduos lá. Então, esse espalhamento seria interessante que eu testasse vários deles para ver a eficiência da rede.
Então, eu preciso liberar um valor. O valor que é liberado a partir dessa informação esse é papel de uma função de ativação. Então, a função de ativação vai liberar esses valores. E a função de ativação é uma gaussiana. Né? Por exemplo, essa função, né, é uma parte da densidade multinormal. Bom, então vamos tratar com mais detalhe a saída dessa camada intermediária. Então, é utilizado o núcleo kernel da função densidade e probabilidade de uma distribuição normal multivariada, que é esse aqui. Ou pelo menos, então vamos faz lembrar essa estrutura. A gente, na verdade, precisa que essa saída seja função da informação do indivíduo, aquele indivíduo perto do centroide, libera valor maior, que a densidade vai subir. E precisa do centro, que é representado pelo vetor de média, e precisa da largura dessa cauda, né, desse espalhamento, que pode ser representado pela variação, ou posso substituir aqui por um valor arbitrário. Então ele libera valores Z, que nós vamos entrar na segunda etapa, que é a etapa de rede neural propriamente dita, que vocês já têm conhecimento. Posteriormente eu reúno todas essas informações, posso reunir e liberar uma saída por meio da função linear, que resulta numa saída de rede comparada com a saída desejada, e eu declaro se a minha rede é ou não eficiente. Bom, mas nós podemos trabalhar com essa função de ativação ou outras. Aqui na literatura tem essa função multiquadrática inversa. Então veja que ela tem os valores de maior chance, né, próxima do valor C, que é o centro, e o espalhamento pode ser maior ou menor. Então nós temos aqui algumas curvas que permitem liberar maior valor na medida que está mais próximo do centro e ter maior ou menor espalhamento. Então nós temos alguns tipos, né, que dependem essencialmente dessas informações, né, de variâncias, do raio e tudo mais. Bom, se nós pensarmos que de fato, vamos pensar inicialmente que a saída seja por meio desse kernel da multivariada, da normal multivariada. Então nós vamos trabalhar com essa informação. Eu vou inserir o valor da informação da média de cada indivíduo, e para o centroide 1, ele vai liberar o valor. Então, se eu representar aqui, mas eu já sabia que o indivíduo 1 pertencia ao centroide 1. Então, ele libera valor de 0,78, um valor relativamente alto. O indivíduo 2, na hora que eu colocar a informação, de 39,2. Aqui é a média do centroide 2. Aqui é a matriz de variâncias e covariâncias que a gente está pressupondo aqui ser homogênea, por exemplo. Uma matriz sigma 1, a matriz, né, da sigma 1, a matriz da sigma 2 e tudo mais. Então, a informação do centroide 1. Esse aqui, o valor vai ser, como ele não pertencia, vai ser um valor muito pequeno, igual a 0, por exemplo. Esse indivíduo 3, a mesma forma. Eu sabia que ele pertencia ao centroide 1, por isso ele liberou um valor alto, né? E aqui o indivíduo 4, que não pertencia, liberou valor baixo. Então, o segundo neurônio, que tem uma matriz sigma 2, aqui representada. Então, eu vou introduzir o indivíduo 1, mas ele não pertencia ao centroide 2. Então, libera valor próximo de 0. O indivíduo 2, ele está próximo do centroide 2, então libera valor alto. O indivíduo 3, libera 0. O indivíduo 4, que pertencia ao centroide 2, libera valor alto. Então, eu tinha essas informações originais, e agora, que era x1 e x2, agora eu tenho o valor z1 e z2. Né? Eu tenho um conjunto de informações da densidade e com valores altos e valores baixos. Valores mais altos está mais próximo daquele centroide. Então, as entradas agora passam a ser 0,78, 0, 0,78, 0. Então, valores altos para aqueles indivíduos que sabidamente pertenciam àquele neurônio, que foram agrupados por aquele neurônio, e valores aqui, os outros indivíduos agrupados pelos outros neurônios. Então, agora a questão de rede neural passa a ser simples, ou passa a ser tal como aquilo que nós já apresentamos, com as entradas Z e a saída desejada. Bom, agora nós vamos aplicar as nossas teorias de percepto. Então, novamente aqui, fazendo uma ilustração, onde eu tenho aqui
dois centros, e aqui as variâncias, e eu percebo que à medida que os indivíduos pertencem ao centro, ele adquire valor maior. À medida que os indivíduos não pertencem àquele centro, eles vão liberando valor menor. Pode ter um espalhamento maior ou pode ter um espalhamento menor, né? Então o grau de espalhamento vai depender do valor que eu especificar. Esse raio ou espalhamento, nós então vimos que ele foi utilizado anteriormente com base nesse núcleo, ou apenas no núcleo da gaussiana. Você vai pensar que univariado, eu não preciso de algumas informações, né? Eu posso simplesmente colocar esse problema em função da distância da informação do indivíduo e ao centro, e desprezar informações de variância e dessa constante, de forma que o meu problema possa ser colocado apenas em função dessa estrutura, né? Uma E elevado a menos beta, e esse beta aqui passa a ser aquilo que alguns aplicativos, como o caso do MATLAB, assume como sendo raio ou espalhamento. É um parâmetro que o usuário pode especificar. É um parâmetro que varia, às vezes você tem que especificar de maior que 0 até 1, ou acima de 1 até valores que você achar que é apropriado. Então é um dos parâmetros que a gente ajusta dentro do nosso procedimento. Então são duas informações que o usuário deve fornecer: o número de neurônios e o grau de espalhamento. Então esse grau de espalhamento vai proporcionar informações das variáveis E mais distantes, mais espalhadas ou mais concentradas. Quando que você quer mais espalhado, mais concentrado? Vai depender do seu conjunto de dados. Se o seu conjunto de dados são populações bem diferenciadas, que a população A distante da população B, distante da população C, então você joga um centroide e um espalhamento grande, e ele pega todo mundo da população A, da B e C, e rapidamente resolve o seu problema rápido e eficiente. Agora, se as populações elas são bem próximas, de forma que você precisa suavemente estabelecer a fronteira de separação da população 1 para a população 2, talvez você precise de vários neurônios, e cada neurônio com espalhamento menor, para não ocupar a população, os indivíduos da população A, invadindo a população B. Então é uma questão que você pode ajustar no seu computador. Não é tão complicado, mas requer que você seja um cientista de dados atento ao processamento que está sendo realizado. Então, de fato, nós temos uma saída final. Depois de Z, nós procuramos, então, o aprendizado para se ter uma saída final. Essa saída final é uma saída linear aplicada em cima dessa estrutura. Ou seja, a gaussiana, em cima das informações, libera os valores de Z, que são multiplicados pelos pesos sinápticos, né? E aí o número de peso é dado pela quantidade de neurônio que você especificou, representado por Q ou K, que é o número de grupos de caminhos, né? Mais o viés multiplicado pela incidência, pode ser igual a 1 ou menos 1, vai depender, e aqui, isso aqui é arbitrário, e você então tem a saída linear para a saída de rede, e confrontado aqui posteriormente com a saída desejada. Então, a gente vamos pensar aqui nas suas entradas, né? O valor das entradas, Z1, a função aplicado naqueles indivíduos para do centroide 1, então ao invés de sair X1, X2, está saindo Z1 e Z2. Posteriormente, nós temos então, vamos denominar isso aqui de Z1 e Z2, e temos também o Z0, ou X0, do jeito que você desejar, né? Aqui X0 ou Z0, né? E você vai especificar da forma que você preferir. Bom, e aí nós precisamos fazer da forma que nós já sabemos.
atribuímos inicialmente pesos para W0, W1 e W2, correspondente aqui o peso de ponderação da entrada, da outra entrada Z1, da entrada Z2. Nós vamos aplicar essa porta do limiar, né, esse produto, incluindo aqui o x0, e temos o valor 0,89. Podemos aqui aplicar uma função, né, de classificação. Se for maior que 0, retorna o valor igual a 1. Se for menor que 0, retorna o valor igual a 0. Então, nesse caso, aplicado o indivíduo 1, com esses pesos, aqui deu 0,89, 0,18, retornou 1, aqui 0,89, retorna 1, aqui 0,189, 188, retorna 1. Então, com essas entradas, aqui a saída desejada, que era 1010, retornou 1111. Então, existe erro. Se existe erro, nós precisamos, então, ajustar esses pesos. E aqueles pesos que nós atribuímos não são pesos adequados, precisam ser corrigidos. Nós vamos corrigir usando a regra delta, né? Para usar a regra delta, nós vamos multiplicar esse vetor de erro pelas informações de entrada, que agora são Z, e admitir uma taxa de aprendizado, que nesse caso vale 0,1. Então, aplicando aqui a regra delta, nós temos esses pesos atualizados. É o peso original e eu vou somar ou subtrair, né, um valor função desse produto interno entre o vetor de erro e o vetor de informações das entradas. Então, tem aqui a correção, os pesos corrigidos, que vão ser utilizados na segunda época. Teste no indivíduo 1, deu 0,69, maior que 1, maior que 0, dá o valor 1, aqui menor que 0, 0, aqui maior que 0, 1, aqui menor que 0, 0. Então, nessa segunda iteração, eu tenho a saída desejada e percebo que a saída de rede, né, é de fato igual à saída desejada, e eu vou concluir que a minha rede foi estabelecida. Então, uma rede neural que permite classificar aqueles indivíduos em população P1 e P2, é uma rede que gastou 2 neurônios para primeiro agrupar os indivíduos, gerar novas informações e, com base nessas informações novas, se for ponderada com esses pesos, eu vou conseguir, então, uma taxa de erro igual a 0. Então, essa é a rede de base radial que foi estabelecida. Com as duas etapas de treinamento, a etapa de... Bom, então vamos lá fazer a nossa aplicação. Então, nós temos aqui os nossos dados referente a 6 populações, e esses dados foram divididos em 2 arquivos. O primeiro arquivo, denominado de população 6P, plano 6P de treinamento, que envolvia 80% do conjunto dos meus dados. E plano 6P underline V, que envolve aí 20% do meu conjunto de dados. Então, nós vamos tentar fazer a discriminação e a classificação, a eficiência da classificação desta rede neural em relação a essas 6 populações. Nós já apresentamos aqui os resultados e nós vamos então estabelecer uma topologia com diferente número de neurônio, com diferente tamanho de espalhamento ou raio, e assim quantificar a taxa de erro tanto para treinamento quanto validação. Nesse caso, nós vamos então utilizar um aplicativo computacional, no caso o programa Gênesis, no procedimento de inteligência computacional, análise de classificação, rede de base radial. Nós introduzimos o arquivo, seria dados 6P de treinamento, declaramos informações, então nós temos lá 9 variáveis e 6 populações. Esse arquivo então está estruturado com a primeira coluna descrevendo as populações de 1 até 6, e meu arquivo tem 9 colunas adicionais referente a 9 informações fenotípicas que foram mensuradas.
Se eu quero estabelecer uma topologia, eu vou então preencher essas informações. O arquivo de treinamento, o arquivo de validação, um erro quadrático médio como objetivo, por exemplo, 0,01, e vamos tentar gerar redes a partir de raios, por exemplo, de 5 até 10, ou de 1 até 100, variando de 0,1, 0,2, variando de 1 até 1. Nesse caso, eu especifiquei de 5 até 10, variando de meio em meio. Então, nós vamos tentar uma análise com 5, 5,5, 6, 6,5, 7 até 10. O número máximo de neurônios, vamos colocar 10, de 10 até 10, variando de 1 em 1. Então, só vou testar a oportunidade de trabalhar com 10 neurônios. Poderia colocar de 10 até 20, por exemplo, variando de 5 em 5. Então, testaria 10, 15, 20. E aqui a apresentação na tela é a questão de saída de estética. Posteriormente, eu clico em gerar a rede. Então, esse aplicativo Genes vai estar acionando o MATLAB e ele vai testar todas essas topologias especificadas. Primeiro é feito um agrupamento, com base no caminhos já abordado nas nossas palestras, e posteriormente nós teríamos então todo o resultado. Então veja que a gente tem aqui um resultado de importância das minhas variáveis e uma taxa de erro aqui que foi estabelecida em 5%. Na verdade, a gente tem que alterar o arquivo. Em função desse arquivo foi utilizado não os dados 6 populações, mas outros dados de populações. Vou alterar aqui para dados de população de treinamento, dados de população de validação, e faria então o mesmo procedimento. Então, dessa forma, eu teria alguns resultados. Por exemplo, eu posso testar raios diferentes e a gente verifica que isso vai impactar o seu resultado. Número de neurônios também diferente. Então veja que é um processo de investigação, de tentativa, e eu vou observando aqui as taxas de erros que a gente vai encontrando com esse processamento. Ao término da análise, eu posso chegar à conclusão que eu tenho como resultado para esse conjunto de dados, nós vamos escolher aqui um resultado em que o valor da taxa de erro para validação é um dos menores, por exemplo, 17,41 para validação, correspondente aqui a 11,41 para treinamento. Então a gente verifica que é um resultado, nesse caso não foi o resultado superior a algumas técnicas até então testadas, mas constitui em uma alternativa que o biometrista pode recorrer para encontrar determinada solução. Bom, então é mais uma técnica e que eu acho que é importante que se aprenda e que se chegue à conclusão a respeito do seu resultado. Pois bem, por hora é só, e a gente agradece aí a presença de todos. Muito obrigado.